Este som não foi causado por uma catapulta nem por um terremoto. Foi o crescimento silencioso de uma única semente de figueira. 1000 anos atrás, este mármore era o trono do homem mais poderoso da Terra. Abaixo dele, uma metrópole de ouro e precisão matemática desafiava os deuses. Mas enquanto os reis olhavam para as estrelas, a selva olhava para as fundações. Eles construíram para a eternidade, mas a natureza não luta contra o tempo. Ela é o próprio tempo. Como uma civilização que dominou a engenharia e a astronomia pôde ser apagada sem disparar uma única flecha. Prepare-se. Você não está prestes a ver apenas ruínas. Você vai testemunhar o momento exato em que o concreto se tornou floresta. Isto é o que acontece quando o planeta decide retomar o que nunca deixou de ser dele. Imagine um mundo onde o tempo não era medido por ampulhetas, mas pelo alinhamento perfeito de megálitos com o coração da galáxia. Esta não era uma tribo primitiva lutando pela sobrevivência. Era uma metrópole de luz. Os cronistas antigos a chamavam de a Cidade do Sol Eterno. Seus engenheiros moviam rios inteiros para alimentar jardins que flutuavam no ar. E seus alquimistas transformavam o calor da terra em energia para iluminar as noites. Mas o perigo não veio de fora. Não houve exércitos nos portões, nem fumaça de incêndios no horizonte. O colapso foi biológico. Começou com uma microfissura no reservatório central. Uma única raiz de figueira estranguladora encontrou o caminho para a umidade. E onde o homem vê uma rachadura, a natureza vê uma oportunidade. A cidade, em sua arrogância de pedra, esqueceu que a selva nunca dorme. Ela apenas espera que a primeira engrenagem pare de girar. O que os arqueólogos do futuro não conseguem entender é o silêncio dos registros. Porque eles não lutaram. Porque as ferramentas foram deixadas no chão, como se os trabalhadores tivessem simplesmente decidido caminhar para dentro da mata e nunca mais voltar. Talvez eles tenham percebido algo que nós ainda ignoramos, que a civilização é apenas uma breve interrupção na conversa eterna das árvores. Ao olharmos para estas ruínas, vemos o nosso próprio reflexo. Nossas cidades de aço e vidro são apenas os templos de ouro de amanhã, esperando pela sua própria semente. Pois no final, a natureza não nos odeia. Ela apenas nos reclama. E o verde sempre tem a última palavra. O fim não veio com o estrondo de canhões, mas com o sussurro de folhas ao vento. Enquanto os sacerdotes observavam o céu, o verdadeiro inimigo rastejava sob seus pés. Uma microfissura no aqueduto central. Um erro de cálculo de 1 milímetro. Foi o suficiente para que a primeira raiz encontrasse o caminho. A engenharia perfeita da Cidade do Sol tornou-se sua própria armadilha. Os canais de irrigação que traziam vida agora transportavam a invasão. Em menos de uma geração, o mármore começou a respirar. As paredes suavam uma seiva escura e espessa e o som das engrenagens de bronze foi substituído pelo estalo lento da pedra, sendo esmagada por fibras vegetais. Não houve pânico nas ruas. Houve uma aceitação sombria. É como se a cidade tivesse percebido que sua luta contra a entropia havia chegado ao fim. O asfalto de pedra deu lugar ao tapete de musgo e as bibliotecas de pergaminhos tornaram-se ninhos para insetos que nunca tinham visto a luz do dia. 1000 anos de silêncio produziram algo que nenhum arquiteto poderia projetar. Nas profundezas dos templos inundados, a biologia começou a reescrever as leis da forma. Não são apenas ruínas. É um novo ecossistema, onde o ouro serve de alimento para fungos que brilham com a intensidade de estrelas distantes. Os últimos registros deixados nas paredes não falam de medo, falam de retorno. É como se os habitantes desta metrópole tivessem descoberto um segredo que nós esquecemos.
A civilização não é o ápice da existência, mas apenas uma casca que precisa romper para que a verdadeira vida floresça. Ao cair da noite, a cidade não desaparece na escuridão. Ela acende. Uma rede neural de raízes bioluminescentes conecta cada edifício, cada estátua, cada altar, como se a selva estivesse usando os ossos da cidade para construir um cérebro colossal. Nós olhamos para estas ruínas e sentimos pena. Lamentamos a perda do ouro, o fim do conhecimento, o colapso da ordem. Mas e se a selva não for o cemitério desta civilização? E se ela for o seu destino final? O que chamamos de queda, a natureza chama de cura. O que chamamos de ruína, o planeta chama de renovação. O grande mistério não é como eles desapareceram, mas porque acreditamos que seríamos diferentes. O concreto é apenas um empréstimo que pedimos à terra. E o tempo é o cobrador que nunca aceita prorrogações. Ao final, a Cidade do Sol não foi destruída. Ela foi integrada. Ela finalmente alcançou a única forma de eternidade que existe neste mundo: tornar-se parte do ciclo que nunca termina. Escute o silêncio das árvores. Elas não estão guardando um segredo. Elas estão contando a nossa própria história, escrita no futuro. Se este silêncio milenar tocou você, talvez seja a hora de repensarmos o que estamos construindo hoje. Inscreva-se no canal para continuar explorando os ecos de um passado que a história tentou apagar. Deixe seu comentário. Você acredita que nossa civilização está imune ao destino desta cidade? Ou estamos apenas esperando nossa própria semente? Clique no vídeo que aparece agora na tela para descobrir o próximo mistério que a humanidade esqueceu. Até a próxima exploração.